Naquela noite, o vento não soprava, ele rastejava. Corria entre as árvores do interior de São Miguel do Sertão como se fosse um sussurro que não queria ser ouvido, mas que insistia em se fazer presente. As folhas tremiam não pelo vento, mas por algo mais antigo, mais profundo. O ar estava pesado com o peso do tempo que não passava. As luzes da cidade, pequenas, tênues, piscavam como olhos cansados, piscando em ritmo errático, como se o mundo inteiro estivesse em estado de vigília esperando. Era 30 de dezembro. Nada era dito sobre o visitante, na verdade. Não havia placas, não havia mitos estampados em panfletos, não havia histórias infantis para assustar meninos com a ameaça de um homem que só aparecia no fim do ano. Mas havia uma certeza soterrada, como uma pedra no fundo do poço. Todo ano, na última noite, ele chegava. Alguns diziam que era um homem, outros que não era homem de jeito nenhum. Alguns juravam que era uma sombra com rosto, outros que era uma presença que se materializava apenas onde o tempo se dobrava. O que todos concordavam era que ele só aparecia quando o ano terminava. Era como se o tempo tivesse um fim e o visitante fosse o último suspiro antes do silêncio. A primeira vez que o nome, o visitante, foi pronunciado em voz alta foi em 1967, por um homem chamado Joaquim Pereira, que, segundo os registros do cartório de registro civil, morreu no dia 31 de dezembro daquele ano. Ele não foi encontrado com ferimentos nem com sinais de violência. Apenas estava deitado no chão de sua casa, os olhos abertos, fixos no teto, como se tivesse visto algo tão grande que não conseguia mais fechá-los. Um bilhete foi encontrado em sua mão, ele veio, ele estava esperando e eu vi. O bilhete não foi autenticado por um perito, apenas foi arquivado. Naquele mesmo ano, uma menina de 12 anos, Luísa Ferreira, desapareceu. Sua mãe jurou que a viu correndo pela estrada de terra, com a roupa rasgada e o rosto coberto de algo que parecia cinza ou pó. Ela corria para o mato, disse à mãe, mas não era para fugir, era para ir ao encontro dele. A menina foi vista pela última vez sob a luz fraca de um poste queimado, parada diante da entrada do antigo cemitério da Serra. Ninguém a encontrou, mas no dia 1º de janeiro, um pedaço de tecido do mesmo material da roupa que ela usava foi encontrado preso no galho de uma árvore, sem sangue, sem cheiro, apenas um pedaço de tecido, como se tivesse sido arrancado por um vento que não existia. Anos se passaram, cada ano o mesmo padrão, um silêncio súbito, como se o mundo inteiro tivesse parado para escutar, um calafrio que não vinha do frio, mas do vazio entre os sons. E então, em algum lugar isolado, uma figura, sempre a mesma. Na década de 1980, um grupo de turistas se perdeu na estrada que levava ao pico do Morro da Coruja. Tinham luzes, rádio, gasolina, tudo o que um grupo precisava para sobreviver. Mas quando o sol se pôs, o rádio parou de funcionar, as luzes piscaram. E então, no alto do morro, perto do crânio de pedra que os antigos diziam ser uma cabeça de Deus esquecido, um homem se materializou. Ele não caminhava, parecia se desenhar no ar, como se a escuridão estivesse sendo moldada por mãos invisíveis. Era alto, mais alto do que qualquer humano poderia ser. Seu corpo era alongado, os braços tão longos que as mãos quase tocavam o chão. O rosto, se é que era rosto, era plano, como uma máscara de cera escura, sem nariz, sem boca, apenas 2 orifícios escuros, como buracos que não eram olhos, mas algo mais antigo, mais velho que a noção de olhar. O grupo gritou, um deles tentou fugir, mas quando o primeiro passo foi dado, o chão se desfez sob seus pés, como se tivesse sido feito de cinzas. O homem não moveu um músculo, apenas permaneceu ali imóvel, enquanto os turistas desapareciam não em meio a gritos, mas em silêncio, como se tivessem sido devorados pelo ar. Quando a polícia chegou no dia seguinte, só havia um cadáver. O que restava do corpo era apenas um osso, como se tudo mais tivesse sido absorvido. E no chão, escrito com um giz que não era giz, uma substância que brilhava no escuro, havia uma frase: ele só vem no fim do ano, porque só então o tempo abre. Ninguém acreditou, a história foi esquecida, como tudo que não pode ser explicado. Mas o visitante continuou aparecendo.
Em 2001, um jovem chamado Daniel Lima, que trabalhava como engenheiro de som em um festival de música no interior de Minas Gerais, gravou um vídeo de 23 segundos. O vídeo foi feito na madrugada do dia 31, com uma câmera que estava ligada em modo de gravação contínua. O som do vento era constante, distorcido, como se viesse de dentro do próprio microfone. A imagem tremeluzia. E então, no quarto segundo, algo se moveu no canto da tela. Não eram homens, não eram uns animais. Era uma presença que não deveria existir no mesmo plano de realidade. Uma sombra que se esticava em direção à câmera, como se tivesse sido puxada por um fio invisível. O corpo, se é que podia ser chamado assim, era esguião alongado, com um movimento que não era de passos, mas de deslizamento, como se o ar tivesse se tornado gelo sob seus pés. A câmera caiu, o som se distorceu, e então uma voz não humana, não de nenhum animal nem de qualquer instrumento. A voz vinha de dentro da gravação, como se tivesse sido gravada no próprio tempo. Dizia apenas uma palavra repetida em um tom que não era de ameaça, mas de convite. Vende. Daniel nunca foi visto novamente. O vídeo foi encontrado 2 dias depois, gravado na memória da câmera, mas o arquivo estava corrompido. A única parte que permaneceu nítida foi aquela fração de segundo em que o visitante apareceu e, no fundo, como um detalhe quase imperceptível, uma figura humana de costas olhando para ele. Agora, no ano de 2023, o visitante estava de novo no horizonte. O sinal era sempre o mesmo, o silêncio. Um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo que não pode ser nomeado. Como se o mundo tivesse se fechado em si mesmo e só o que restasse fosse o momento em que o ano termina. No povoado de São Miguel do Sertão, uma mulher chamada Esther, que tinha 73 anos e vivia sozinha no alto da serra, sentiu o ar mudar às 23h47. Não havia vento, apenas o silêncio. E então o chão estremeceu não com um tremor, mas com um leve tremer, como se a terra tivesse suspirado. Ela olhou pela janela. A lua estava alta, mas não branca, era escura, como se tivesse sido coberta por um véu de cinza. E então ele apareceu. No limite do campo, onde o mato terminava e o penhasco começava, uma figura se ergueu, alta, com os braços longos, pendendo como cordas de uma marionete que não tinha dono. O rosto, se é que era rosto, era uma planície escura, sem contorno, como se fosse feito de sombra que não se esvaía. Esther não gritou, não se moveu, apenas ficou olhando, como se tivesse esperado por aquilo a vida inteira. E então o visitante levantou a mão, não como um gesto, mas como se estivesse tocando algo invisível. E no mesmo instante o som voltou, um som que não existia antes. Um som que não era feito de ar, mas de memória, uma melodia, uma canção que Esther reconheceu. Era a música que sua irmã mais nova cantava quando criança. A mesma que morrera no incêndio da casa, aos 6 anos, em 1955. A mesma que Esther nunca conseguira esquecer. O visitante não estava ali para matar, não estava ali para ferir, estava ali para lembrar. Esther sentiu o coração parar e depois bater, mas não com o seu ritmo, com o ritmo daquela canção, com o ritmo do tempo que não passa. Ela foi até a porta, caminhou lentamente. O ar estava quente, mas gelado. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Quando chegou ao topo da escada, viu que o visitante não se movia. Estava parado, imóvel, como se estivesse esperando por ela. Ela abriu a boca só para dizer uma coisa que nunca havia dito, mesmo na frente do túmulo da irmã. Eu sinto muito. O visitante inclinou a cabeça, um movimento lento, quase religioso, e então, por um segundo, a escuridão do rosto se abriu, não como uma boca, mas como uma fresta, e dentro dela algo brilhava, um olho. Um único olho, grande e redondo, com um reflexo que não era luz, era memória. Esther viu tudo. Vi muito mais do que a vida que teve. Viu que ela havia esquecido. O incêndio não foi acidente. Foi ela, foi o medo, foi a raiva. Foi o que ela não quis admitir, que naquela noite ela havia empurrado a irmã para o quarto, fechado a porta e deixado que o fogo a consumisse. Porque a irmã havia dito que o visitante estava na casa, que ele estava no armário, que
e ele chamava pelo nome dela. Esther não acreditou e matou. O visitante não estava lá naquela noite, mas estava ali, sempre ali, esperando que o ano terminasse, esperando que a culpa viesse. E agora, com o ano terminando, o visitante estava diante dela, não para castigar, não para destruir, para aceitar. Esther soltou o ar e sorriu, um sorriso que não era de alívio, era de reconhecimento. De então ela entrou no campo. O vento voltou não como antes, como se o mundo inteiro estivesse respirando, e o visitante se aproximou mais perto, muito perto. Ela estendeu a mão. O toque foi leve, como se o tempo tivesse se desfeito. Na manhã seguinte, o povoado descobriu que Esther não estava mais na casa. A porta estava aberta, a cama desfeita, nada de pertences, nada de roupas, nada de rastros. Apenas uma música, gravada no rádio antigo que ficava no canto da sala. Uma música que ninguém jamais ouvira antes. Uma música que só tocava na última noite do ano. E na parede, escrito com tinta que não era tinta, algo que parecia sangue, mas era mais leve, mais antigo, estava escrito: ele só vem no fim do ano, porque só então o tempo abre e os culpados podem ir. Naquela noite, o vento voltou a rastejar, e em algum lugar no fundo da serra, um novo nome foi adicionado ao silêncio. O visitante estava de novo no horizonte, e o ano estava terminando. E em uma cidade distante, um jovem chamado Lucas, que nunca ouvira falar do visitante, acordou com um grito em sua garganta. Não sabia por quê, não sabia de onde vinha, mas olhando para o relógio, viu que eram 23h58. E no espelho do quarto, por um segundo, ele viu uma figura atrás dele. Não se virou, porque sabia que no fim do